Realmente daqui o acesso ao relógio é mais difícil, né? A gente pode até pesquisar-se nisso, né, Petro? Com certeza. Só soltar o relógio. Bom, que as minhas primeiras palavras sejam, como costumeiramente eu faço, de agradecimento. Agradecimento permitam-me fazê-los em meu próprio nome e em nome de todos vocês, a Deus, pela vida, pela saúde, por estarmos aqui, pelas novas oportunidades, pelas amizades antigas, novas e futuras. E, em segundo lugar, agradecimentos aos organizadores desse evento tão importante. Permito-me fazer na pessoa do professor Marcos Afonso Borges, que é antigo membro do Instituto Pan-Americano de Direito Processual. Eu ingressei há 18 anos a convite deles. E o professor Marcos, que é um dos fundadores desse instituto, há muitos anos, realmente, como disse aqui o Petrônio, ele vem lutando para trazer esse evento para o Brasil. Saúdo os colegas de painel, aqueles que estiveram no primeiro momento, o professor Marco Bricem, um amigo lá do México, o professor Joel Dias Figueira Júnior, Santa Catarina, o professor José Miguel Garcia Medina, lá do Paraná, e agora, no segundo tempo, o professor Raul Canelo, do Peru, e o professor Petrônio Canhão, nosso amigo lá em Brasília. Bom, Petrônio disse há pouco aqui que muitas vezes nós nos louvamos no direito romano para tentar demonstrar a verdade de um fato. O professor Juan Monteiro Aroca, que está entre nós, ele costuma dizer que para bem entender o processo, nós não precisamos fazer um histórico a partir de Adão e Eva. Realmente é uma verdade. Mas já que Petrônio falou em direito romano, seria de conveniência apenas para ilustrar, que lembrássemos que realmente as raízes do nosso direito estão calcadas profundamente no direito romano. Desde a fundação de Roma, no ano 753, 754 a.C., até o ano 149, também antes da era cristã, nós tivemos a primeira fase, a fase embrionária, a fase primitiva do direito romano, em que o processo era totalmente oral, não institucionalizado. Depois tivemos o sistema formulário, tivemos um segundo momento, chamado de período clássico do direito romano, do ano 149 ao ano 202, 207 mais ou menos, sistema formulário que teria terminado aí para dar ensanches ao surgimento de uma outra modalidade de procedimento, mas que alguns defendem que tenha ainda sido praticado até o ano 294 da era cristã. E daí, nós tivemos então a terceira fase do direito romano, que é a fase pós-clássica, em que o direito romano muito contribuiu realmente para a formação cultural jurídica do Ocidente. Ele que se inspirou primeiramente no direito grego, mas desenvolveu muito mais do que o direito grego. Enquanto que os gregos, uma cultura mais antiga, primavam pelas ciências exatas, pela matemática, pelo pensamento, os romanos se dedicavam mais às conquistas materiais e também ao desenvolvimento do direito, não só como legislação, mas como também na sua aplicação. Aí veio essa terceira fase, que foi até o ano mais ou menos 565, 567 da nossa era, chamada pelos historiadores do direito de cognitio extraordinária, ou cognitio extraordinem. Foi exatamente nessa terceira fase do direito romano, que lembrou bem o professor Petrônio, que surgiu o nosso primeiro recurso, a apelatio. A apelação é um recurso hoje utilizado praticamente em todos os países do Ocidente. Surgiu, portanto, nessa terceira fase pós-clássica do direito romano. Logo a seguir, para as questões em que não se admitia a apelação, surgiu um outro recurso, a suplicatio. Antes disso, o processo era inteiramente oral, nas duas primeiras fases. Não havia recurso, havia apenas um pedido de clemência chamado provocatio, mas recurso propriamente não existia. Na terceira fase, sim, institucionalizou-se o direito. Criaram-se juízes agora oficializados. E, com isso, houve a necessidade realmente de criar recursos. Nós sabemos que o Império Romano ruiu no ano 476 da era cristã. Quer dizer, terminou de cair nessa época, que já vinha ruindo já décadas antes.
E com isso aí desapareceu também, ou desapareceram os recursos, porque os invasores ou os conquistadores de origem teutônica não tinham o direito tão evoluído. Então, o direito romano, que estava muito avançado à época, aos pouquinhos foi se descaracterizando. Nós tivemos uma fase, então, também sem recursos na prática do direito. Depois, por influência do direito canônico, nós reconquistamos o direito aos recursos. E esse direito aos recursos veio se fortalecer com a Revolução Francesa, ali consagrando-se o princípio do duplo grau de jurisdição. Nosso direito brasileiro tem, eu disse há pouco, suas raízes calcadas no direito romano, mas com muita influência também de outros países, porque nós somos, como eles costumam dizer, achados por Portugal. Os portugueses não dizem que descobriram o Brasil, eles dizem que acharam o Brasil. E ao acharem o Brasil, eles nos trouxeram também a sua legislação e o seu processo. Então nós temos recursos que vieram de Portugal, inclusive o agravo. E um recurso sobre o qual quero falar um pouquinho daqui a pouco é embargos infringentes. Bom, ao longo da história do direito processual, nós passamos por fases. Há uma fase chamada imanentista, em que o processo não existia como ciência jurídica. Era um mero apêndice do direito material. Depois, sim, entramos já em meados do século XIX, numa fase chamada de fase científica, em que o direito processual conquistou foros realmente de soberania como ciência jurídica. E nós devemos muito a Adolf Wahr, a alguns juristas, principalmente de origem germânica, Adolf Wahr, tivemos também a influência de Helvig, e principalmente a influência de Oscar von Bülow, com a sua obra Teoria das Exceções Processuais e dos Pressupostos Processuais, editada em 1868, que veio como radical para cimentar a concepção de que realmente o direito processual é ciência jurídica e tem a sua autonomia. Bom, nós devemos essa evolução a grandes processualistas, também de origem principalmente italiana, Giuseppe Piovenda, Francesco Canelucci, Piero Calamandrei, também um grande jurista espanhol, Jaime Guasco, que fez escola na Espanha em matéria de processo. E no Brasil, seriam nunca acabar se nós fôssemos citar os nossos luminares em matéria de direito processual civil, que ajudaram a cimentar essa ideia da cientificação do direito processual e para chegarmos à fase em que nós estamos hoje. Hoje nós estamos vivendo uma fase chamada fase instrumentalista. Daí as reformas do Código de Processo Civil. Vejam bem, eu fiz uma pesquisa não faz muito tempo para uma palestra e cheguei, pasmem, à seguinte conclusão. Incluindo aquela lei que foi editada antes de entrar em vigor o Código de Processo Civil, que veio para ajustar o Código, nós tivemos, incluindo essa, 74 leis no Brasil, alterando já o Código de Processo Civil de 73, que entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 74. E uma medida provisória, que alterou, acrescentando a um artigo do Código um parágrafo. Então são muitas realmente as leis que vieram para alterar o Código. Daí, com razão, o professor Joel. Nós estamos hoje com um Código já transformado praticamente numa coxa de retalhos, uma consolidação de leis processuais. Nós estamos contribuindo com isso. De um lado, na ânsia de conseguir dar efetividade à prestação jurisdicional, nós estamos conseguindo com isso também negativamente descaracterizar o processo, o direito processual como sistema, nosso Código de Processo como sistema. São importantes, sem dúvidas, essas reformas, mas há uma necessidade, quem sabe, de se pensar até num código novo. O professor Bertolano deve ser lembradíssimo, não sei se o professor Joel estava presente, nós tivemos um encontro há 2 anos, em Curitiba, com a professora Ada e outros processualistas, e ali se propôs já a constituição de uma comissão, a professora Ada, nossa presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual, nomeou a comissão para começar a levantar pistas para, quem sabe, sugerir um novo Código de Processo Civil, para evitar que
essas leis, muitas delas se chocando com outras, não se sabendo se a lei anterior vai alcançar os resultados pretendidos, já sendo alterada, acabam por transformar o código realmente numa colcha de retalhos. Então, feitas essas considerações, vamos, nos minutos que nos restam, e não são muitos, são 9 e pouco, focar um pouquinho sobre o tema exato que nos tocou: controle de sentenças e sistema recursal. Bom, o que é sentença? Não vamos aqui trazer conceituações sobre sentença. Todos nós entendemos o que é uma sentença. Sei que eu falo para jovens acadêmicos, para jovens que estão fazendo pós-graduação e para jovens advogados. Todos nós sabemos o que é uma sentença. Não nos preocupemos muito com essa definição, com essa conceituação que está no Código, no artigo 162, parágrafo 1º, não. Não é uma conceituação boa. Talvez a emenda tenha ficado pior do que o soneto, tenha piorado em relação ao anterior, que não era boa. Todos nós sabemos o que é uma sentença. E a sentença, então, é o principal instrumento de concreção do direito, que é proferida por um juiz. Dessa sentença cabe um recurso chamado apelação. Esse recurso que surgiu lá na terceira fase do direito romano. Agora, se nós ficarmos só na apelação, só nos agravos, mas como disse o professor Joel, e o professor Petrone lembrou isso aqui, nós temos uma grade recursal enorme. É estonteante, o professor Joel elencou aqui, parece que 21 recursos. O ministro de Direito, quando eu ainda estava com ele no STJ, hoje está no Supremo, um dia ele nos levou ao conhecimento, ele fez um levantamento, porque esses recursos, muitos deles, produzem crias. Então chegou à conclusão que nós temos 34 recursos, entre os ascendentes e os descendentes. Né? Porque, na verdade, nós temos tantos sucedentes que, às vezes, um recurso acaba se desenvolvendo em vários, porque nós temos lá correção parcial, temos reclamação e outros mais. Muito bem. Então, nós temos uma enormidade de recursos. Para os colegas latino-americanos, para os processualistas estrangeiros, principalmente da Europa, é um escândalo até. Eu me recordo, eu abro um parênteses para lembrar isso. Nós perdemos, talvez há um pouco mais de um mês, um grande colega do Instituto Pan-Americano de Direito Processual, Dante Barrios de Ángeles, processualista uruguaio, foi aluno de cultura, depois colega de cátedra de cultura. Nós o trouxemos em Goiânia há vários anos, quando ainda lecionava na Universidade Católica, para uma palestra. E eu dirigi a escola de uma estatura na época. Fui levá-lo ao tribunal para conhecer e levei até a escola. Estávamos dando um curso de reciclagem, isso foi em 95, para os advogados do hoje falecido Banco do Estado de Goiás. E eu tinha dado a aula anterior sobre recursos. E coloquei no quadro de giz a nossa grade recursal. Quando o professor Dante chegou, tinha já mais de 70 anos naquela época, ele parou na porta e ficou olhando assim, pasmo. E imaginei logo o que ele poderia estar pensando. Aí disse: professor, essa aí é a nossa grade recursal. Tudo isso? Tudo. Não termina nunca, jamais. Eu disse: jamais. Não tem como discordar, jamais. Não termina. E ele nem sabia que essa recurseira toda poderia começar já na fase de execução também. Bom, então nós temos essa enormidade de recursos. O que fazer? Suprimir alguns desses recursos? O professor Joel, o professor Petrone, enfim, todos os processuais brasileiros têm algumas ideias. Mas os advogados não acham muito boa a ideia de suprimir recursos. E realmente isso pode ser perigoso. Ou então, deveria apertar mais o gargalo dos recursos? Nós estamos apertando o gargalo dos recursos, há leis novas aí, mandando que os processos aguardem o tribunal de origem até uma decisão. Isso é apertar o gargalo de recursos, sim. Mas será que todos os recursos que nós temos poderiam realmente ser úteis e necessários? Será que não poderíamos realmente suprimir alguns deles? Eu tenho uma proposta que eu já fiz, inclusive, no Instituto Brasileiro de Direito Processual, e a professora Ada ficou de fazer um levantamento a respeito. Acabar com o agravo de instrumento excepcional. O que é o agravo de instrumento excepcional, na minha concepção? É o agravo de instrumento que se interpõe de decisões de presidentes ou de autoridades de tribunais de segundo grau
negando a subida de um recurso especial ou de um recurso extraordinário. Acabar com esse agravo, deixar que se proponha, que se interponha o recurso, formalize o recurso e mande o recurso especial ou extraordinário para o tribunal destinatário. Só seria negada a subida se houvesse deserção, se não houvesse o pagamento das custas, como era, professor Joel, com o agravo do instrumento outrora. O juiz não podia obstar a subida do agravo do instrumento, a menos que faltasse o pagamento de custas. Poderíamos fazer isso, porque se vocês entrarem no STJ e entrarem no Supremo, vocês vão ficar escandalizados com os processos no chão, estabelecendo até que é um descaso da autoridade, mas não tem onde colocá-los. E os de capa amarela do STJ, que são os agravos, um número muito superior aos de capa rosa, que são os recursos especiais. Então, se nós acabarmos com isso, a economia de papel. Bom, agora o papel já está sendo economizado, né, pelo sistema de informática. Mas, de qualquer forma, seria um trabalho menor para muita gente. Mas é algo a pensar-se. Agora, há um recurso com o qual eu não me conformo na atualidade. Chama-se embargos infringentes. Para que esse recurso de embargos infringentes? Isso é recurso protelatório. Uma vez eu fazia um curso, como é que estou? Uma vez eu fazia um curso em Portugal, e num final de semana eu saí com um professor, que não era meu professor, inclusive, era meu amigo já de muitos anos, para passear naquelas cidades, nas cercanias de Lisboa. E processualista é um bicho que conversa demais, né? A prova está aqui. Pedrão também deixou bem comprovado isso agora mesmo. Então, processualista conversa demais, mas às vezes conversa sobre outras coisas muito agradáveis, mas geralmente fala sobre processo. E nessa conversa sobre processo, ele disse: professor, eu não vi no código de vocês aqui 2 recursos que nós levamos para o Brasil há muitos anos. São de origem lusitana, embargos infringentes e embargos de declaração. Aí perguntei em que consiste. Aí eu disse que consistia em embargo de declaração. Nós temos um outro remédio. Sim, tem um outro remédio. No momento não me vem a memória qual é o nome desse remédio, mas existe. E outro, embargos infringentes. Mas em que consiste embargos infringentes? Aí eu contei em que consiste embargos infringentes. Eu disse, mas há uma Câmara de 4 membros. Julga contrariamente. E não pode ainda mandar o recurso para o Tribunal Superior. Tem que tentar ainda, no próprio Tribunal, com a participação dos mesmos, sim, e mais alguns. Ele estava dirigindo, ele baixou um pouco a velocidade do carro, encostou quase, e disse: pois, ainda dizem que o português é burro. Eu mudei de assunto na hora. Professor, aquele castelo lá em cima, né, muito bonito, né? Muito bonito. Para que embargos infringentes? Bom, nos tribunais superiores talvez se justifique ainda, mas não no 2º grau. Bom, então o que é que nós temos que fazer? Apertar o gargalo dos recursos, sem dúvida. E extinguir também, suprimir alguns recursos. Mas não seria isso perigoso para as partes? Poderá ser. Poderá ser se nós continuarmos, desculpem os colegas magistrados, eu ainda me continuo, aqui está o botão, eu ainda continuo me sentindo magistrado. Estou em consultoria jurídica por aí, mas ainda estou correndo na veia o sangue do magistrado de 37 anos de atividade. Então me perdoem os colegas magistrados, me perdoem os colegas advogados, os colegas do Ministério Público. O que temos atualmente, com raras e louvabilíssimas exceções, é realmente perigoso. Nós precisamos melhorar a qualidade dos aplicadores da lei, dos operadores do direito, seja juiz, advogado ou promotor. Quando melhorarmos, sim, vamos suprimir muito recurso, porque não teremos esse receio se fazer injustiça. Melhorar técnica é moralmente. Não só tecnicamente, não. Moral e eticamente também. Quando nós tivermos, então, alcançado esse patamar, podemos suprimir muitos recursos, porque teremos certeza de que, se houver erro do juiz, o tribunal irá realmente corrigir. E o tribunal jamais irá errar em cima de um acerto de um juiz. Bom, com essas palavras, então, eu deixo aqui o meu apelo para que todos nós façamos um esforço nesse sentido, de nos melhorarmos. Porque se o fizermos, como diria um pensador francês, Michel Servat, poeta, parece até que louvando Seyangande,
Se nós fizermos, estaremos contribuindo para consertar o mundo. E só será possível reformar o mundo com a reforma do homem. E essa reforma deve partir de cada um de nós. Muito obrigado.